Paz do Senhor, amados. Deus abençoe, viu você, sua vida, sua casa. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor e para um culto de ceia. Já estamos em julho, passamos do meio do ano e que o Senhor nos ajude a vencermos mais esse ano com tantas coisas que estão acontecendo que nós não esperávamos. Mas Deus é bom, tem cuidado de mim, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Isso é o mais importante. Amém? Queridos, pega a sua Bíblia lá e abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre 5 atitudes que nós devemos cultivar na nossa vida cristã. E a primeira atitude que eu quero falar a respeito é a fé. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele revelou o seguinte: porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Muitas vezes ao nosso redor, tudo que nós estamos vendo, o inimigo sempre tenta lançar a seta dele, no nosso coração, dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir, já parou, já acabou, esquece disso, abandona os seus sonhos. Mas o Espírito Santo ele nos convida a não atentarmos a essas coisas, a essas vozes. Muitas vezes não é nem a voz do inimigo, querido, é a nossa própria voz. Sabe aquela voz interior, minha e sua? Fala: será? Mas como? Olha ao redor, olha as circunstâncias, queridos. Deus, ele não trabalha com circunstâncias. Ele trabalha baseado na nossa fé. Então, o apóstolo Paulo, ele disse aos Coríntios: porque nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não tinham nenhuma circunstância ao seu favor, mas que Deus operou de uma forma maravilhosa e poderosa na vida de cada uma delas, baseado no quê? Na fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que o Espírito Santo derrame nessa noite, na minha vida e na sua vida, uma medida de fé poderosa para que eu e você continue perseguindo esse sonho que nós temos na presença de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus seria conquistado por esforço, queridos, e é o que nós estamos fazendo, nos esforçando para permanecermos. O Espírito Santo nos ajuda e nos fortalece nessa noite. Então, primeira atitude que nós devemos cultivar: a fé. Segunda atitude, queridos, o perdão. O perdão. Se você está magoado com alguém, ou se você sabe que alguém está magoado com você, procure essa pessoa e peça perdão para ela. Perdoe, se perdoe, se acerte. Queridos, esse tempo é tempo de acertos, O perdão, olha aqui o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem assim como o Senhor os perdoou. A oração do Pai Nosso: Pai, perdoa assim como eu tenho perdoado. Não fica com nenhuma mágoa, ressentimento dentro do seu coração. Isso não vai fazer mal para a pessoa que você está ressentido, magoada, vai fazer mal para você. Então, que toda raiz de amargura, tudo aquilo que está impedindo você de viver uma vida plena em Deus devido à falta de perdão, que você decida perdoar hoje. Peça que o Espírito Santo te ajude, libera isso e vamos seguir em frente. Amém?
Deus tem grandes coisas para a nossa vida, não vale a pena. Então, primeira atitude, fé. Segunda, perdão. Terceira atitude, queridos, esperança. Fé, perdão, esperança. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, ele disse assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Muita confiança, queridos, esperança. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Qual era a esperança? Ele ter um filho. Geralmente se tem filhos em idade, né? Jovens, vamos dizer assim, até 40, até 50 anos. Mas Abraão já estava com o dobro disso, quase o dobro disso. Mas ele deixou as circunstâncias de lado e creu contra tudo aquilo que declarava para ele. O quê? Que ele não tinha mais idade, que Sara não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, ela não ovulava mais, ela não tinha mais óvulos para serem fecundados. Você já imaginou que situação? Como é que você vai crer que você vai gerar um filho, que você vai ter um filho, que você vai alcançar uma promessa, sendo que todas estas circunstâncias estão, entre aspas, a seu favor? Porque era o natural. Era o natural a idade de Abraão, ele não ter mais filhos naquela idade. Passou a idade fértil dele, Sara. Ok, passou a idade fértil dela. Era natural. Só que Deus, ele age no sobrenatural. Então nós vamos crer contra a esperança e contra toda circunstância, a nosso favor ou contra nós. E nós vamos declarar que aquilo que Deus nos prometeu vai se cumprir. Amém? Concorde com isso, queridos. Eu estou concordando com isso aqui dentro do meu coração. Quarto pilar, quarta atitude, bondade. Lá em 1 Tessalonicenses 5,15 diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Vontade nossa é, quando alguém nos faz alguma coisa que nos entristece, é fazermos ou a mesma coisa ou um pouquinho pior. Não, queridos. Hoje o Espírito Santo nos adverte a não retribuir o mal com o mal, mas sermos bondosos uns para com os outros, e assim nós vamos ter paz conosco, com Deus e com as pessoas. 5. Generosidade. O apóstolo Paulo, na verdade não sei se foi o apóstolo Paulo, ninguém ainda sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus, mas lá em Hebreus 13:16 diz assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos ser bondosos, vamos repartir. A Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre será retribuído, será próspero. Quando nós dividimos, o Senhor multiplica na nossa vida. Amém, queridos? Então, essas são as 5 atitudes que nós, como cristãos, devemos cultivar na nossa vida diária. Primeira, fé. Segunda, perdão. 3, esperança. 4, bondade. E 5, generosidade. Pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva. Nós estamos aqui mais essa noite. Vamos tomar a nossa ceia, crendo,
declarando que as promessas de Deus vão se cumprir sobre a nossa vida, né? E que, queridos, olha, em Colossenses, lá em Colossenses 3:7 diz assim, ó: tudo que fizerem, tudo que você está fazendo aí agora, o que eu estou aqui fazendo, tudo que fizerem, seja palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Deus exaltará você no nome de Jesus. E nós estamos aqui crendo que um dia Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele morreu por isso, ele morreu por mim e por você. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o nosso intercessor junto a Deus. E ele fez uma promessa que ele voltaria a buscar a sua igreja. E quando ele disse que o corpo dele seria entregue, ele disse: esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, que foi entregue por você na cruz do Calvário. Então, queridos, se você crê nisso, eu quero que você tome aí o seu pão, e eu quero que você, crendo que ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que era para estar sobre eu e sobre você, foi cravado na cruz do Calvário. Então, ele disse: fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui mais essa noite fazendo isso em memória dele. Por quê? Porque nós declaramos e cremos que ele morreu em nosso lugar. Amém? Pode participar do pão. Depois ouve um louvor aí, queridos, viu? Ouça um louvor. Seja grato a Deus pelo que ele fez por você na cruz, pela promessa que está sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, viu? Pode participar aí do pão, em nome de Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador, o meu Senhor e o meu Salvador. Ele é o seu Pai, ele é o meu Pai, né? Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso querido amigo e conselheiro, que enviou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E a verdade absoluta é essa, que ele fez isso por mim e por você. Coma do pão. Glória a Deus. Do mesmo modo, ele disse, depois da ceia, ele disse: olha, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada por todos para o perdão dos pecados. O sangue da nova aliança. Deus fez uma nova aliança comigo e com você. Uma aliança inquebrável, imutável, que nos abençoa, que nos guarda, que nos fortalece. Seja fortalecido em nome dessa aliança feita por Jesus Cristo, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, pela igreja dele, em nome de Jesus. Participe do suco de uva, do cálice, representando o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Glória a Deus, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado porque em memória do Senhor nós podemos celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Que esse ato nos traga vida, que esse ato nos traga perdão, que esse ato nos traga reconciliação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo no seu coração. Te amo. Tchau.